Fala moçada, meu nome é Lucas Rosalém, eu vou fazer um react hoje aqui do nosso próprio canal. Me disseram aí que parece que isso não é muito comum, né? Então talvez a gente estreie uma nova categoria aqui ou faça alguma atrapalhada muito doida. A gente vai descobrir daqui a pouco. Mas a questão é que o Panda aqui do canal, que você deve conhecer muito bem, ele fez um react neste vídeo aqui, da Isabela do canal Ler Antes de Morrer, um canal grandão aí, né, de uma booktuber, onde ela comenta um livro do Albert Camus, que é o livro O Estrangeiro, certo? Um livro bem conhecido dele, que eu li uma vez só, não é como se eu tivesse lido ontem, e eu só consultei o livro para uma coisa que eu vou citar aqui, depois eu digo qual foi essa coisa. Então pode ser que a minha memória não esteja muito boa, mas o Panda, mesmo tendo lido 3 vezes, segundo ele, né? Uma delas eu sei que foi bem por cima, ele confundiu algumas coisas aqui, na tentativa de refutar o que a Isabela disse, que realmente teve muito absurdo no que ela disse ali, e ela puxou assim o lance da personalidade, a interpretação que ela faz da personalidade do personagem principal, né, que é o Merceau. Ela puxa muito pro lado e o Panda tentou puxar muito pro outro lado, ao meu ver. A gente está discutindo isso lá no nosso grupo do Telegram desde ontem. Se você não está no nosso grupo ainda, o que você está fazendo? Tá muito interessante lá, as coisas esquentam às vezes, ficam muito engraçadas. Vai ser o primeiro link aqui na descrição, tá? O nosso grupo do Telegram. Entre lá pra gente conversar sobre outras coisas. E eu vou deixar aqui também no segundo link, o segundo, o terceiro e o quarto link serão a primeira, a segunda e a terceira partes do react que o Panda fez. A gente cortou em 3 momentos diferentes, foram postados aí nos 3 últimos dias. E eu vou explicar agora rapidinho, para você não perder muito tempo, como é que vai funcionar esta live aqui, aliás, esse vídeo aqui, tá bom? Que é o seguinte, eu vou deixar aqui no lado esses quadradinhos para você saber quando eu já mudei de argumento, quando eu já mudei de tópico, tá bom? Porque de repente pode ter algum tópico que você ache pouco útil, pouco interessante, ou que você já concorda comigo, que você talvez já discorde do Panda, alguma coisa assim, e você queira avançar. Então você vai ver aqui por esses quadradinhos em qual argumento eu estou, se eu já avancei ou se eu ainda não saí dele. Outra coisa que eu vou fazer aqui é colocar só alguns trechos muito pequenos do react do Panda, para que você só tenha alguma coisa assim, sei lá, uma localização aqui do que eu estou fazendo, porque eu não pretendo colocar todas as falas da Isabela, nem do Panda, senão esse vídeo vai ficar grande demais, tá? E você vai ter aqui um complemento meu de alguns trechos que eu vou pôr. Se você não acreditar em mim, clique nos links aqui embaixo, tá? Se não for no segundo link, que vai ser a primeira parte, vai ser no terceiro link, que é a segunda parte da live, do vídeo dele, porque são essas duas partes, a primeira e a segunda, que eu vou usar aqui, que são as partes que me interessam, tá bom? Então, vamos lá, sem enrolação. Eu quero só comentar uma coisa aqui que eu acho que vai ser bem importante pro resto desse vídeo, e que na verdade eu creio que seja importante para qualquer livro que você for ler, se você ainda não pensou sobre isso que eu vou dizer aqui, que é o motivo de pessoas diferentes lerem um mesmo livro, interpretarem um personagem de maneiras tão diferentes. Isso acontece até no mundo real. Por exemplo, você pode ter um amigo seu muito próximo com quem você sempre conversa, vocês assistem as mesmas coisas, têm as mesmas opiniões políticas, econômicas, religiosas, leem os mesmos livros, têm os mesmos gostos, mas quando vocês dois conhecem ao mesmo tempo uma certa pessoa, essa pessoa pode soar para você mais interessante do que para o seu amigo, pode soar mais chata, mais arrogante, ela pode soar, sei lá, você pode gostar mais dessa pessoa do que o seu amigo, e sempre, na verdade, vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Você nunca vai gostar o mesmo tanto de alguém que outra pessoa, mesmo que essa pessoa tenha conhecido no mesmo período que você conheceu. Deu para entender isso aí? E por que isso acontece, gente? Porque pessoas diferentes têm experiências diferentes, têm percepções diferentes, e tudo que a gente conhece de outras pessoas acaba servindo para a gente fazer uma análise, às vezes precipitada, dessa pessoa, que vai ser feita. Como é que a gente faz essa análise? Se uma pessoa, por exemplo, ela começa a falar demais, a gente conhece essa pessoa no contexto em que ela está falando demais, parece que ela toma a cena, a gente pode achar que isso é uma coisa excelente, que essa pessoa é super desenrolada, ela tem um pouco de atrevida, assim, do jeito que a gente gosta. A gente precisa mais de pessoas assim, que sejam desbocadas e tenham coragem de falar, que não tenham vergonha de assumir as suas ideias publicamente, e de repente, se elas errarem, elas podem voltar atrás, elas não estão nem aí para isso, elas não têm vergonha disso. Mas de repente, você possa associar essa situação
com experiências ruins que você teve ou com pessoas mau caráter que você já conhece e dizer o seguinte: ó, essa pessoa ela quer ser o centro das atenções. Essa pessoa é meio arrogante. Eu vi nela uma pessoa petulante, orgulhosa. Eu não gostei dela, não. Eu acho que ela devia esperar mais as outras pessoas falarem. Parece que ela fala sem pensar e isso não é bom. Né? Ou seja, você e outra pessoa que conheceram essa pessoa que fala bastante aí, ao mesmo tempo, podem usar uma mesma situação e uma mesma frase até, que é o fato de que ela fala demais, para destacarem coisas positivas ou negativas. Então, isso já é como você vai começar a delinear o caráter, o temperamento e a personalidade dessa pessoa. E talvez você demore muito ou custe muito para mudar o que você pensa dali para frente. Então isso é normal. Imagina então em livros, em que a escrita, ela por mais que seja feita por um bom autor, com muita perícia ali, às vezes ela é meio dúbia. Às vezes o autor ele não quis colocar tantos adjetivos, tantos advérbios, para quem entender a referência aí, que ele poderia, e de repente até enfraquecer o texto, para fazer descrições muito óbvias, muito diretas. Então ele coloca atitudes, ele mostra mais atitudes do personagem e você tem que ler aquilo e interpretar do seu jeito. Às vezes pode até estar meio óbvio ali, só que você foi forjado na sua vida a acreditar que certas pessoas, ou melhor, pessoas que fazem certas coisas são pessoas mau caráter. Então mesmo que todo o texto indique o contrário, você pode ser que tenha uma dificuldade. Entender isso aí, tá? Então a gente vai descobrir se é esse o ponto ou não, mas tenha isso em mente. Tenha isso em mente, porque esse é o motivo de algumas pessoas tenderem a exagerar para um lado certas interpretações de personagens, o caráter, a personalidade e o temperamento, e certas pessoas exagerarem para o outro lado, tá bom? Agora vamos para o primeiro ponto aqui do vídeo em si. Bom, no começo do vídeo ela vai dizer que o Meursault é um cara que não se interessa por nada, ele não se importa com nada, ele não se importa com as coisas que acontecem à sua volta, com as pessoas, né? Ela vai falar que ele não se importa com os vizinhos, não se importa com os amigos, não se importa com a vida de uma forma geral, com o trabalho, não se importa nem com a mãe dele. Por quê? Porque o livro ele começa justamente assim: minha mãe morreu hoje, ou será que foi ontem? Então essa confusão dele, essa dúvida dele sobre o dia em que a mãe dele morreu, parece ter causado nela a sensação de que ele não se importa com nada. A gente vai ver que não é bem isso. Tá? É uma característica do personagem, mas não é exatamente o que ela vai supor aqui. Mas para tentar definir a personalidade do Meursault, ela lista 4 palavras. E ela vai começar com essa aqui, ó. A primeira provavelmente é passividade. Ele não toma iniciativa de nada, deixa que tudo aconteça consigo mesmo. É o quê? Peraí. Sem se importar com nada. Segunda palavra. Oxe. Como é que... Tá, e o que o Panda vai argumentar aqui? Ela está dizendo que ele é um personagem completamente passivo, as coisas simplesmente vão acontecendo com ele, e ele deixa que elas aconteçam, já que ele é passivo, porque é isso que é ser passivo, certo? E o Panda vai contrariar, ele vai contradizê-la, dizendo que, muito pelo contrário, assim que ele recebe a notícia de que a mãe dele morreu, ele imediatamente sai de onde ele está, ele sai da situação que ele está e procura, o mais rápido que ele pode, ir até a mãe dele, o corpo da mãe dele, para resolver a burocracia toda lá do velório, do enterro e tudo mais, né? Então, realmente, quem é que tá errado aqui? Ou quem é que tá certo? Porque se ele é um cara passivo e ele só deixa que as coisas aconteçam com ele, ele não seria esse cara que vai se levantar e vai tentar resolver as coisas, né? Então, parece que o Panda tá certo em dizer que isso aqui não é passividade. Mas, deixa eu dizer uma coisa. É besteira também a gente pensar que porque o cara fez uma ou outra coisa que pareça uma atitude, isso torna ele um cara menos passivo. Porque o cara pode ser realmente descrito muito bem como um cara extremamente passivo em todo o resto. Porque aqui a gente está falando da mãe dele. Então, o mínimo que se espera é que o cara faça alguma coisa. Só tinha ele foi comunicado, ele tinha que resolver esse negócio aí. E ele vai lá mexer com o velório e com o enterro. Então não é grande coisa. E se em todo o resto do livro ele for realmente descrito como um cara passivo?
Então é verdade que ele toma uma atitude aqui, ele faz alguma coisa, mas assim, é uma coisa que se espera de qualquer pessoa. Não é grande coisa. E um personagem ele pode continuar assim, diante dessa ação dele aí, nesse caso específico, em todo o resto do livro continuar sendo passivo, né? E outra coisa, não me parece que existam só essas duas opções. Ou o personagem é passivo ou ele é ativo. Até porque, na descrição que os dois vão fazer juntos aqui, um cara que parece não se importar com as coisas, mas quando ele fica sabendo, ele faz alguma outra coisa, ele reage, isso é reação, é reatividade, né? Então é um cara reativo, né? Isso diz que nem a Isabela nem o Panda estão corretos, pelo menos até aqui. E me parece que muitas vezes é isso que acontece mesmo. As coisas chegam até ele e ele reage, né? Ele reage, ou seja, ele não é passivo, mas ele também não é um cara de muita atitude, não. Ele reage. E agora eu quero fazer uma descrição minha desse personagem, tá? Pra gente poder continuar. Quando eu li o livro, eu fiquei com a sensação de que o Meursault é um cara com uma personalidade meio discreta. Ele é um cara meio fechado, que fala pouco, sabe? Que, digamos assim, ele não vê a necessidade de ficar falando muito, ou algo assim, né? Pelo menos a sensação que eu tenho é de que ele seja esse tipo de pessoa, assim, que, sei lá, que a gente chamaria de introvertida. Não tímida, exatamente, ele não é nada tímido, mas ele é um cara introvertido, ele é um cara mais pra dentro, né? E além disso, ele é um cara muito prático também, fica muito claro isso. E é por isso que a Isabela aqui tá completamente errada, né? Ele não é passivo, ele é um cara muito prático, muito objetivo em tudo que ele faz, só que em tudo que chega pra ele fazer, né? Ao ponto dessa praticidade dele, dessa objetividade dele acabar sendo facilmente confundida com um comportamento, sei lá, apático, frio, mas a gente vai ver que não é bem esse o caso, tá? Ainda nesse tópico, eu preciso falar uma coisa importante também, que pro Meursault, se você ler o livro, você vai perceber que não é que ele não se importa com as coisas, é que ele deixa as coisas serem como elas são. Isso pode ser meio deixa a vida te levar, assim, mas não é bem isso. Eu já vou entrar nesse ponto daqui a pouquinho de novo. É que a mãe dele morre, mas tudo bem ela ter morrido. Não é que ele gostaria que ela tivesse morrido, ou que tanto faz se ela morrer, mas ela morreu. Ela morreu. É assim que a vida funciona. A vida é assim. Ele várias vezes vai soltar certas frases, às vezes com um tom meio, não é niilista, mas assim, conformado com as coisas acontecendo do jeito que elas acontecem. Entendeu? Então agora tá, vamos lá, saindo da passividade aqui, o próximo ponto. Peraí, velho. A palavra, portanto, é indiferença. Ele é um cara desapaixonado pela vida e pelas pessoas ao seu redor. Ele não se importa com o que está acontecendo. Aliás, uma das frases que ele mais repete é: pra mim tanto faz. Terceira palavra. Pera aí, então. Ele parece não se importar, isso é verdade. Até porque o romance é escrito em primeira pessoa, então a gente tá dentro da cabeça dele, né? A gente tá vendo através dos olhos dele. Quem tá contando a história é ele mesmo, né? Mas a questão é a seguinte: embora ele fale e pareça não ligar pra ninguém, cara, ele passa uma boa parte do tempo livre dele, do livro, uma boa parte do tempo livre dele com a moça lá que chega a pedir em casamento, de tanto que ela gosta dele, né? O que vocês acharam desse argumento aí? Veja só, aqui o Panda patinou, eu acho, ficou ruim isso aqui, hein, Panda? Ela diz que ele não se importa com nada, ela tinha dito isso antes, né? E que agora ela diz que ele é indiferente, ele é um cara totalmente indiferente, e que a frase dele principal é que pra ele tanto faz. E o que é verdade, porque ele fala isso mesmo algumas vezes durante o livro, tá? Algumas vezes. As pessoas questionam ele sobre certas coisas, inclusive essa moça aí que o Panda citou, né? Você quer casar comigo? E ele fala tanto faz. Na verdade não é bem isso que ele diz lá, mas é com esse sentido assim. Pra ele tanto faz casar com ela. O argumento do Panda foi que pra provar, ou a prova de que ele se importa com as pessoas, de que ele não é indiferente, é que outras pessoas gostam dele. Ô Panda, você tá doido? Tá chapado, meu? Isso aí só mostra que outras pessoas se importam com ele, não que ele se importa com outras pessoas. Não é? Esse argumento foi muito ruim. Bom, mas no fim das contas, o Panda tá dizendo o seguinte aqui, que ainda que o Meursault diga toda hora que pra ele tanto faz, ou seja, que as coisas não fazem diferença pra ele,
ele diz uma coisa, mas age de outra maneira. O exemplo que ele deu foi péssimo, horrível, não faz nenhum sentido, mas o que ele está dizendo é isso, ele está tentando argumentar nesse sentido, certo? Então a gente tem que ver se, aqui vai a palavrinha mágica, né? Diegeticamente, a gente realmente encontra motivos, né, indícios, resquícios de um cara que diz uma coisa e faz outra. E eu vou dizer, me desculpe aí, Panda, mas não é assim. Só que a Isabela tá errada mesmo. E aí o Panda, para contrariar, acabou indo pro outro lado, falou bobagem. O Meursault, ele se importa sim. Só que ele se importa do jeito dele. Ele é um cara esquisito pra caramba, ele tá deslocado. O nome do livro deve ser por causa disso. Porque ele não é colocado lá como um estrangeiro. Não fica isso, ninguém fica batendo em cima disso. A única coisa que tem de estrangeiro ali é essa coisa meio alheia dele, meio alienada, meio estranha, meio esquisita. Ele é esse cara esquisito pra sociedade. Eu vou falar melhor sobre isso depois, mas ele é esse cara muito esquisito. Ele se comporta, ele fala, pensa de um jeito muito diferente. E é por isso que às vezes a gente tem uma sensação de que ele está sendo um pouco contraditório. Só que se você analisar pela perspectiva correta, você vai ver que ele está sendo um cara extremamente coerente. Ele é coerente ao extremo. Ele é o cara mais sincerão que você pode ter aí na literatura, pelo menos até onde eu me lembro. Principalmente no livro, né? É isso que ele é. É um cara muito coerente com a natureza dele, muito sincero com relação ao que ele acredita. Então ele faz exatamente as coisas do jeito que ele acha que precisa fazer com relação ao que ele acredita. Tá, mas então será que os dois estão errados? Como é que pode a Isabela estar errada em dizer que quando o Meursault diz que tanto faz, isso significa que ele não se importe com nada, ele seja indiferente, e o Panda dizer que é o contrário. Ele só está dizendo da boca para fora, ou alguma coisa assim, e na verdade ele se importa sim, porque isso é demonstrado pelos atos dele. Por que o Panda, nos atos do Meursault, encontra atitudes demonstrando que ele se importa com as pessoas, e a Isabela não? E a Isabela parece achar mais importante o que ele fala, né, que pra mim tanto faz. Eu consigo explicar isso aqui. E não é tão difícil. Veja só, eu acho que os dois estão errados sim. E o que explica isso aqui pra mim, pelo menos o que ajuda a explicar, é a teoria dos atos de fala, do Austin e do Searle. Depois você joga no Google aí, você vai descobrir que eles explicaram. Eu vou explicar aqui a grosso modo, tá? Do jeito bem rudimentar aqui. Não fique chateado se você já conhece e eu explicar do jeito muito ruim. Mas basicamente, essa teoria, a teoria dos atos de fala, veja, atos de fala. São atos que são compostos na fala. Ou seja, nem sempre as falas têm valor meramente semântico. Muitas vezes uma fala ocupa um papel de ação. Deu para entender? Uma fala ela pode estar ocupando um papel de ação. Ou seja, dizer é o mesmo que agir muitas vezes. Tá? Isso aqui é uma teoria hermenêutica. Então, como é que isso se aplica no caso do Meursault para mim? Veja, todas as vezes que o Meursault é colocado numa situação em que ele precisa escolher alguma coisa, mas na verdade ele diz que para ele tanto faz, não são situações de mera reflexão, de mera teoria, em que ele está ali pensando, tal, se ele gosta disso ou daquilo, e ele descobre que ele não se importa. Nunca é assim. São situações extremamente práticas. E ele é tão coerente com essa conformidade dele das coisas acontecerem como elas precisam acontecer, que a resposta dele, ou seja, a performance dele, ele performa de um jeito que reivindica o que ele está falando. Entendeu? Ele é coerente com o que ele pensa. Ele coloca às vezes na mão da pessoa. Pra mim tanto faz. Então não é como se ele não se importasse. Eu poderia até dizer o contrário, né? Não sei se seria exagerado dizer que de repente ele se importa com as duas opções. Mas ele na hora de escolher, ele encontra uma terceira via, que é não escolher. Por exemplo, faz mais 10 anos que eu não voto. Mais 10 anos que eu não voto. E essa é a minha colaboração. Eu não quero votar. A minha escolha é essa. Eu não estou deixando de escolher quando eu não voto. A minha escolha é não votar. Entendeu? Só que eu não estou dizendo isso pra ninguém, né? Eu estou agindo assim. O Meursault, ele fala uma coisa que coloca ele exatamente nessa situação de ação diante do que pedem para ele fazer. É um ato de fala. Então é assim que eu interpreto essas falas do Meursault. Vamos lá, né, velho?
Vamos continuar. Tá ótimo, não deu nem 2 minutos. Palavra inconsciência. Pensar a respeito de si mesmo e a respeito dos sentimentos dos outros é uma coisa que nunca passou pela cabeça dele. Ele não entende o que se passa dentro do próprio coração e a gente começa a se perguntar se ele tem, afinal de contas, algum coração. E por fim, se fosse uma obra em que o personagem está falando das coisas que ele sente, mas ele não conseguindo entendê-las, tudo bem. Um exemplo disso é... Não vai dar exemplo, não. É muito grande o exemplo que ele dá aqui. O professor, ele não demonstra os sentimentos. Então não é que ele não entenda os sentimentos, é que eles parecem tão ausentes. Eu concordo com ela. Quando ela fala, a gente parece que o livro força a gente a pensar que ele não tem coração. Então, talvez ele tenha, mas assim, é que se ele tem, é invisível, né? Para nós e talvez para ele. E assim, se é invisível, não é que é exatamente incompreensível, é que é impassível. Tipo, como é que eu vou dizer, velho? Como é que eu vou dizer isso, cara? Eu entendo ela falar que é inconsciente, estando assim num nível impossivelmente abaixo da consciência. Eu consigo aceitar isso. Ok, legal. Agora, dizer que é inconsciente, no sentido de que existem emoções ali e que ele não as entende, bem, é difícil dizer porque ele não conta pra gente nenhuma emoção. Não dá a entender nenhuma emoção pra gente. Bom, aqui a minha discordância é com o Panda só, mas não é com relação ao livro, tá? Eu só acho que o Panda entendeu errado o que ela quis dizer. Pode ser que eu tô entendendo errado, né? Mas quando ela fala sobre inconsciência, lembrando que ela tá tentando caracterizar a personalidade do personagem com essas 4 palavras aí, das quais essa aqui é a terceira, né? Inconsciência. Ela diz no final o seguinte: será que ele tem coração? Alguma coisa assim, né? E o Panda falou de algo abaixo da consciência e tal. Depois ele falou sobre talvez não compreensão dos sentimentos. Eu acho que não é isso. Eu acho que é mais simples, porque combinaria mais com tudo que ela disse antes. Ela está dizendo agora que o cara é apático. Só isso. O Meursault seria apático às outras pessoas. Por isso ela cita o coração, né? Será que ele tem coração? Ele não tem coração. Então, isso aí é só apatia para mim. Eu acho que o Panda errou aí. Mas isso aqui é de menos importância, né? Vamos lá, próximo item. Aqui. Opa. em desconexão com os outros seres humanos que existem para suprir as suas necessidades imediatas, mas no fim das contas, se também não existissem, ele não ia se importar. Como um animal no aquário, Meursault reage aos estímulos naturais. Ele come quando tem fome, ele bebe quando tem sede, ele fuma quando tem vontade, ele transa quando tem desejo, ele começa a suar quando fica embaixo do sol. Mas ao mesmo tempo... Isso não acontece contigo não, velho. Cara... A mulher me chamou de peixe. A mulher me chamou de peixe no aquário. A mulher me chamou de peixe no aquário, velho. Eu tô com fome, eu como. Eu tô com sede, eu bebo. Eu tô debaixo do sol, eu suo. Eu tô com tesão. Realmente aqui é difícil, né? Isabela, você tá doidona? Comeu cocô? Caramba, mano. Esse Meursault é muito não sei o que lá. Porque ele come quando tem vontade. Ele faz xixi quando tem vontade. Ele nada quando ele tem vontade. Caramba, alguém não é assim, cara. Você só não come quando tem vontade se você não tiver comida. Não tiver como comer. Você só não vai nadar quando tá com vontade se não tiver onde nadar, se não tiver acesso. Ou tiver outra coisa mais importante pra fazer, né? As pessoas são assim, caramba. Aqui o Panda tá certíssimo, né? Caçoada a Isabela, porque a Isabela, ela achou uma grande coisa ela falar isso aqui, né? Mas só falou bobeira. Assim, pra ser caridoso com ela, o que ela tá querendo dizer aqui é que o Meursault é um cara que deixa a vida levar ele. Né? As coisas vão acontecendo, ela já tinha falado sobre isso, ele é um cara passivo, eu discordei disso lá no começo, né? Ele é um cara muito reativo, realmente, ele é um cara muito reativo, né? Mas não deixa de ser ao estilo aí, deixa a vida me levar, né? Se bem que essa frase parece mais de passividade mesmo do que de reatividade. Mas enfim, essa descrição dela aqui foi... Meu Deus, né?
se importar com nada, como se fosse um estrangeiro, não só no sentido de que ele é um europeu que veio morar na Argélia, mas ele é um estrangeiro dentro da humanidade na qual ele teve o azar de ter nascido. Ele simplesmente não se comporta como os outros seres humanos. Tanto é que um belo Não, pô, peraí, pô. Não, o bagulho é que ele não pensa como os outros seres humanos. O comportamento dele é perfeitamente análogo. É por isso que as pessoas não percebem. É por isso que as pessoas não conseguem perceber. O romance ele é escrito em primeira pessoa justamente para conseguir pintar essa pessoa aqui, ó, que ela pensa de um jeito muito esquisito, muito estranho, mas essa pessoa se comporta de uma maneira que permite com que ela se camufle. Essa pessoa tá camuflada ali, né, entre as outras. Tá, aqui é mais um ponto em que eu discordo dos dois, né? Discordo dos dois. E eu acho que é até fácil explicar também. Vamos lá. A Isabela diz que o comportamento do Meursault é diferente, enquanto o Panda diz que não. O comportamento dele é completamente análogo ao comportamento comum, ele fala isso, enquanto o pensamento dele é que é diferente. Né? E ele parece sim se importar com os acordos sociais, as regras sociais. Tá. Aqui o Panda está seguindo aquele raciocínio anterior dele, né? De incoerência entre a teoria e a prática, as coisas que ele diz e as coisas que ele faz. Então eu acho que a gente podia até passar esse ponto, porque a gente já superou isso quando eu comentei aquele trecho lá, né? Mas aqui eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa a mais. Porque é o seguinte, é justamente pelo Meursault pensar diferente que ele se comporta assim diferente. Poxa vida, ô Panda, você tá maluco? Você não leu o mesmo livro que a gente não, meu? Como assim que ele se comporta de forma completamente análoga a todo mundo? Não, cara. E isso não muda o fato de que pessoas vão gostar dele. Você não gosta de ninguém esquisito, não, meu? Você não gosta de ninguém esquisito? Caramba, eu gosto de um monte de gente esquisita. A Lívia vivia falando que eu só tinha amigo esquisito. Talvez porque eu seja esquisito, mas se eu sou esquisito também, quer dizer que tem mais gente que gosta de mim também, gosta de pessoas esquisitas. O fato do Meursault ser esquisito não ia impedir que uma pessoa se apaixonasse por ele. É por isso, talvez, que a Mary gosta dele, porque ele é esquisito. Não sei se isso é suficiente, não sei se é assim que a gente deveria interpretar a partir do que está escrito lá, né? Mas o fato é que ele é muito diferente, sim. Mas eu vou dizer como que ele é diferente. E por que as pessoas gostam dele. É porque, ao invés de se preocupar com todos esses acordos sociais, o Meursault, ele tenta viver uma vida sincera pra caramba. Ele tenta viver uma vida coerente com o que ele acredita, uma vida sincera. Fazendo só o que ele quer fazer. Não é isso. Gente, se vocês lerem o livro, você vai ver. Vocês vão ver que o Meursault é um cara que só faz aquilo que ele quer fazer. A não ser que ele seja obrigado. Senão ele só faz o que ele quer fazer. Por isso que tem essa sensação de deixa a vida me levar. Mas não é isso. É que você deve olhar pelo ponto de vista dele. Ele faz as coisas que ele quer fazer. Ele fala do jeito que ele quer falar. Porque ele pensa de um jeito específico. E ele está sendo coerente com o jeito que ele pensa. Ele é que não concorda com os acordos sociais. Por exemplo, você nunca vai ver no livro o Meursault fingindo sentimentos que ele não tem. Então, foi esse o ponto anterior, né, que a Isabela confundiu, de falar que ele é apático. A questão é, ele não vai fingir, ele não admite fingir sentimentos que ele não tem. Então a mãe dele morreu, tá, ele gostava da mãe dele, mas ele não vai fingir, ai meu Deus, não é uma coisa, ele não vai entrar em pânico, entendeu? Quando a moça pede ele em casamento, ele vai falar, mas eu não sei se eu gosto de você, eu nem pensei nisso. Né? Quando o cara no julgamento vai perguntar se ele poderia dizer que ele estava meio atrapalhado com as sensações dele lá por causa da morte da mãe, ele vai dizer que não, porque ele não sentiu aquilo que o cara está perguntando. O Meursault é um cara que nunca vai fingir sentimentos. Então, nesse ponto aqui, sim, eu vou dizer que o Panda está errado. Salvo engano aí, alguém pode me corrigir depois. Me parece que, sim, ele pensa de um jeito diferente, mas ele também se comporta de um jeito diferente, de um jeito esquisito, não muito adequado até. É o que acontece na forma como ele reage à morte da mãe dele, não é comum. É um comportamento aquele que não é comum, não é só ele pensando, ele se comporta de um jeito estranho. Ele experimenta as relações com os vizinhos de uma forma estranha também. Eu vou entrar mais nesse ponto daqui a pouco, tá? Vou dar exemplos. Com a futura esposa dele, né? Porque, por exemplo, vocês não acham estranho ele aceitar se casar sem ter vontade?
né? Ele também parece não ter ambições com relação à carreira profissional. Tem algumas vezes, sim, que a gente poderia dizer que ele demonstra uma certa indiferença entre estar ou não com os amigos. Então acontece muita coisa aí, em termos de atitude mesmo, de ação dele, que são coisas estranhas, né? São coisas estranhas. Então acho que o Panda errou nesse ponto. Ah, tem outra coisa que eu quase esqueci aqui. O Panda diz o seguinte, que ele só pensa diferente, enquanto na prática ele se comporta de uma maneira tal que ele acaba se camuflando dentre as outras pessoas que o percebem como uma pessoa normal. Eu acho que a gente superou esse ponto já, né? Não é bem isso que acontece, mas eu queria comentar um pouco mais sobre isso. Veja só, se você lê o livro de um jeito desatenso, talvez você não perceba a evolução do livro. Mas existe uma estrutura muito clara no livro. Qualquer um aí que já leu o livro, agora, se não tinha prestado atenção, vai perceber isso, vai lembrar disso. Mesmo não lendo o livro de novo. Que é uma divisão que há mais ou menos no meio do livro mesmo, em que acontece uma mudança de cenário a partir do julgamento. Então existe o que acontece com o personagem, da forma com que ele vive, até o julgamento, e uma outra coisa que acontece com o personagem por causa do jeito que ele vive, a partir do julgamento. Tá? E o que é essa coisa que acontece? Não é que as pessoas só percebem a forma esquisita dele de viver a partir do julgamento. As pessoas percebem sim como ele é esquisito antes. Quando você faz uma coisa na frente da outra, a pessoa tá olhando, ela não percebe. Como é que ela não pode não perceber que você é esquisito? Não tem como você não perceber isso aí, né? Mas a questão é que, às vezes, você pode relevar uma atitude estranha. Em que situação? Bastando que pra você essa situação não seja estranha, essa atitude não seja estranha. Bastando que você também concorde com aquilo que está sendo feito, não é? E é exatamente isso que ele diz no finalzinho do livro. Tá? É exatamente isso que ele diz. Ele diz que as outras pessoas, ele vai citando uma a uma, elas também são daquele mesmo jeito dele. Olha que louco. Ele faz essa acusação no fim do livro. Essas pessoas, fulano, em tal situação, fizeram do jeito que eu faria as coisas. A única diferença entre mim e essas pessoas é que socialmente elas fingem ser outra coisa. Entendeu? A diferença entre o Meursault e as outras pessoas no livro, todas as outras pessoas da sociedade, é que elas fingem ser outra coisa e ele não. Então, assim, você não pode dizer que ele está camuflado exatamente dentre as outras pessoas, porque todas as coisas que ele faz de um jeito muito natural nas próprias relações, né? Mas enquanto isso não é exposto, não é debatido em sociedade, ninguém liga. E por que ninguém liga? Porque todo mundo, na verdade, no fundo, é como ele. As pessoas não se importam tanto assim com as coisas, mas elas forçam um pouquinho a barra, porque esses são os acordos sociais. É análogo. Ele teve o azar de ter nascido. Ele não se sente azarado de ter nascido, não, velho. Ele não fica tipo, ai meu Deus, que terrível que eu nasci aqui. Não, é só tipo, nasci, e aí, pronto. Aí eu nasci, ó. Pô. Aqui o Panda tá certíssimo. Ele podia ter acrescentado até uma parte do livro, porque isso é uma parte que eu não sei como é que o Panda esqueceu também, porque é uma parte interessante. Lá no final, quando ele está detido, né, por causa do assassinato, tem um padre que começa a interrogá-lo e começa a falar umas bobeiras lá e tal. Ele fica um pouco irritado, ou muito irritado com o padre, até um surto lá. Acho que depois eu vou comentar sobre isso. E o padre pergunta pra ele assim, você não gostaria de ter tido outra vida? E ele fala assim, se você pudesse voltar e ter a vida que você quisesse, como seria, né? Uma coisa assim. Ele fala assim, eu gostaria de vir e ter essa vida que eu tive. Uma coisa assim. Então assim, eu não tenho o menor indício. Aqui a Isabela tá completamente fora da casinha. É realmente como se ela tivesse lido outra parada. Ela esqueceu muitas partes importantes do livro. Sabe, partes assim, que definem mesmo a personalidade dele, ela esqueceu. Ela fez um recorte do cara, desde o começo ela entendeu que o personagem era de um tipo, e ela foi ignorando as coisas que não combinavam com isso. Porque ele fala disso, ele fala que ele gostaria de voltar e ter a mesma vida, se possível. Então ele não tem nenhum desprezo pela vida. Ele é bastante conformado com a vida, na verdade. É isso que descreve bem o personagem. Ele é muito conformado, mas não no sentido negativo. Ele é bem conformado com a vida. Por isso que pra ele tanto faz as coisas. Ó, atenção que essa parte aqui é bizarra. Ele está com um revólver no bolso
ele vê passando um homem que não é um homem qualquer, ele é um local, ele é um árabe, um mouro que habita a região antes dos franceses lá terem chegado. Ele olha para o mouro, ele olha para sua arma e pensa: eu poderia ir embora, eu poderia dar meia volta, tudo poderia acabar, mas quer saber? Que diferença que faz, não é mesmo? Ele mata o pobre coitado com 5 tiros. Não só ele dá um tiro uma vez, como ele ainda dá mais outros 4 tiros no corpo largado no chão, só porque... Ai, esse sol tá me incomodando tanto hoje. E, por final de contas, por que eu não faria isso? O que realmente me impede de fazer isso? Nick, essa mulher é doida, Nick. Nick, essa mulher é louca, véi. Essa mulher é louca, ela leu outro livro, não leu o mesmo livro que eu não, velho. Nick, essa mulher é doida. A Nick me olhando aqui, ó. Não sei se dá pra ver ela. Nick, essa mulher é maluca. Por algumas razões, ele está com uma pistola na mão. E aí ele vê um árabe local ali, um cara que tá passando. Mentira, o cara estava deitado ali já há um tempo, algumas horas, mas enfim. Vê um cara passando, um árabe ali, um local. E aí fala: eu podia ir embora. Olha pra arma, olha pro árabe e fala: eu podia ir embora, mas e daí? E mete 5 balas no pivete. Irmão, ah não, velho. Pô, cara, parece que tu leu na Wikipédia, velho. Acho que nem na Wikipédia tu leu, porque na Wikipédia tá mais preciso que isso, velho. Lembra do Raymond? Raymond, amigo do Merceau. Beleza, são amigos. O Raymond, ele tem uma namoradinha. Uma namoradinha chamada Maria. Só que essa Maria, essa menina é de origem árabe. Ela tem irmãos árabes, né? O cara que o Merceau matou é o irmão dessa menina. O que esse cara fez? Esse cara fica perseguindo o Raymond e fica ameaçando ele. Na última vez, ele bateu no Raymond. Ele arrebentou o queixo, arrebentou a cara do Raymond. O Raymond tá com band-aid, com curativo assim na boca, na bochecha, enfim. Saca? Porque esse cara arrebentou o Raymond, arrebentou o amigo do Merceau na frente da menina. Entendeu? Pra dar medo no cara, porque o cara pegou a irmã dele. Porque, assim, imagino que o cara seja muçulmano, né? Tem muitos muçulmanos lá na Argélia, já tinha na época e ainda tem bastante. E no Islã, a questão da mulher, assim, no geral, né? A mulher não pode estar com o cara antes de se casar, não pode tocar alguém do outro sexo que não seja o próprio marido, e, se eu não me engano, pai, irmão, se eu não me engano também, não sei, gente, não lembro. Certo. Vamos lá, então, bastante coisa pra comentar aqui, né? A começar por uma coisa bizarra que aconteceu, um lapso de memória que aconteceu na Isabela e no Panda, de uma coisa, assim, muito forte no começo do livro, que é muito esquisito os dois terem ignorado. É muito estranho mesmo. Vocês tinham que ver, inclusive, as conversas lá no grupo do Telegram. Tá, o link aqui embaixo, entre lá, dê uma conferida lá, vai um pouquinho pra cima que você vai ver que bizarro que foi também lá o Panda tentando lembrar disso aqui. Que é muito estranho, gente, muito estranho. Porque existe um motivo muito forte para esse mouro, esse árabe, estar atrás do Raymond, o amigo do Merceau. Qual é o motivo? Bom, esse cara é um malandro lá que tinha essa namorada árabe, e ele batia nela. Entendeu? Ele espanca essa mulher ao ponto de chegar a polícia e tal, dar o maior rolo. Ele espanca a namorada. Entendeu? E aí o irmão da namorada é esse cara. Esse mouro aí, esse árabe, que acaba cruzando com eles lá num determinado lugar. Tá todo mundo junto ali, eles percebem que tá o árabe junto com o amigo e tal, e aí eles ficam por ali e tal, vão embora. Acontece essas indas e vindas aí 2 vezes, e depois a terceira vez, se eu não me engano, só com o Merceau, né, quando ele já está com a arma. Acho que na primeira ou na segunda vez, é que acontece esse espancamento aí que o Panda fala. Realmente, veja, tem muito motivo pro cara tá bravo com o amigo do Merceau, né, porque o cara simplesmente espancou a irmã dele, né, Quando ele espanca o amigo do Merceau, que é o Raymond, não é na frente da namorada, é na frente da Mary, se eu não me engano. Será que eu tô falando bobeira? Mas não é na frente da namorada, eu acho.
é na frente dessa moça que depois se casa com o Meursault, né? Que pede ele em casamento lá e tal. E realmente o negócio é feio. O cara dava tanto soco na boca do amigo do Meursault que depois ele vai procurar um médico e tal e volta. E ele, ou é antes de ir, eu acho que é, eu não lembro agora, eu acho que é antes de ir, ele tenta falar que tá tudo bem e tal, e ele até se engasga com sangue na boca, assim, tipo, a boca dele tá arrebentada mesmo, né? O negócio é meio feio. Então o Meursault fica assustado com aquilo, né? Aí a coisa vai e tal, anda, ele pega a arma que tá com quem que é mesmo? É com outro cara lá, né? Com Masson, vou chamar de Masson também, não sei como é que fala o nome dele, mas Masson é mais engraçado, né? Pelo menos. Mason, sei lá, mas deve ser, vou colocar Masson mesmo. Então tá esse cara aí, ele acho que a arma era dele, se eu não me engano, né? E aqui vem essa loucura da Isabela, né? Que ela falando, pior que ela assim, ela enfatiza de um jeito, cara, meu Deus do céu. Meu Deus, ele simplesmente mata o cara com 5 tiros, né? Eu não tô fazendo nada mesmo, o que me impede de matar? Gente, não existe essa discussão, não existe essa discussão no livro. Ela inventou isso, ela tirou assim, ó, do bolso, assim, ó, gratuito pra caramba. Uma discussão meio Richard Dawkins, né? Que é um ateu todinho pra caramba, militante, um borra bosta aí. Ele tem uma teoria interessante que é a do meme. Se você não conhece, vá atrás. Mas é só interessante também, é uma pataquada do caramba. E os ateus aí que me desculpem. Mas o Richard Dawkins é esse cara que vai dizer que tanto faz você atropelar uma melancia na rua ou atropelar uma senhora. Porque ele é materialista, né? E fala que na verdade não significa nada, uma coisa tanto quanto a outra. Eu não lembro se é bem nesses termos que ele põe assim, mas é um bagulho meio assustador. E ela tá entrando nessa aqui, que tanto faz se eu atirar no cara ou não tem nada pra fazer, vou atirar. Não existe essa discussão. Não existe, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui ela foi louca. Aqui ela inventou esse negócio. Agora, daqui pra frente, eu tenho que discordar aí com força do Panda, hein? Eu vou até dar um mérito pra ele, uma coisa que ele falou aí, da especulação que ele fez, mas ele tá errado em tudo que ele falou, tá? Veja, no ponto de vista da Isabela, que é maluco, né? Ele, de repente, sem mais nem menos, puxa a arma e dá 5 tiros no cara. Só isso. Ele dá um tiro, mata e dá mais 4 tiros à toa. No ponto de vista do Panda, ele tá ali, naquele solzão e tal, e de repente o cara, né, que é o árabe, puxa a faca e vem na direção dele do nada, e aí ele, em reação, dá um tiro no peito, matando o cara, dá mais 4 tiros, sem ele mesmo entender porque ele fez isso. E aí o Panda disse que lá no julgamento, né, acho que no interrogatório, quando perguntam por que ele deu mais 4 tiros, então, se era em autodefesa, por que ele deu mais 4 tiros quando o cara já tinha morrido? Ele disse que é porque o sol estava muito forte na cabeça dele, né? E o Panda vai dizer que é possível especular que ele mentiu ali. Ele disse isso só para esconder o fato de que, na verdade, ele estava ali pelo amigo dele. Ele estava tentando ajudar o amigo dele. E olha, para ser sincero, diegeticamente, o texto entrega pra gente que parece mesmo que ele foi nessa última vez que ele volta pra praia já com a arma, ele faz isso para impedir que o amigo dele não faça uma cagada. Pelo menos é disso que eu lembro, tá? Só que isso é o motivo dele voltar pra praia com a arma. Viu, Panda? Só. Então isso descarta toda a possibilidade da Isabela, né? De que ele fosse um cara indiferente, não liga pros amigos, não se importa com nada, não se interessa por nada. Isso é balela. Ele se importa sim, só que é do jeitão dele. Ele tem um jeitão dele de fazer isso aí. É o jeito esquisito dele, né? Agora, o texto só vai até aí, tá? Essa importância é só o motivo pelo qual ele vai até lá. E, gente, o que eu vou dizer aqui, ó. Diegeticamente, eu quero ver você provar que eu tô errado. Qualquer um aí, desafio. Diegeticamente, ou seja, apenas com os indícios do texto, os indícios textuais da narrativa, é impossível você interpretar de outro jeito que não o que eu vou dizer aqui. Porque você não precisa nem interpretar, você só precisa ler o que está escrito. É construído com muita força no texto, e essa foi a parte que lá no começo, né, do vídeo, eu disse que eu tive que consultar, mas não porque eu estava com dúvida, é porque eu queria lembrar o jeito que estava lá. Queria lembrar para confirmar aqui com vocês a quantidade de coisas que ele diz sobre o sol na cabeça dele. E aí eu pesquisei sol no texto, faça o teste. Você vai encontrar o seguinte, lá no começo do livro, ele fala do sol como tão quente naqueles dias que derretia o asfalto. E eu já vi isso na minha frente, tá? Eu já chutei bolha de água no asfalto.
né, o piche derretendo, e ele faz aquelas bolhas assim no asfalto, está lá descalço jogando bola e chuta lá o pé lá e mete o pé no piche derretido, e aquilo gruda no teu pé e você está completamente ferrado. Já aconteceu pelo menos uma vez comigo isso, em Pirapozinho, que é um lugar muito quente no interior de São Paulo, e ele diz isso, sabe? Ele diz que o asfalto derretia com a temperatura do sol. Gente, ele passa o livro inteiro, em vários momentos, dizendo que a temperatura estava muito alta. Ele fala isso toda hora. Conforme vai se aproximando dessa cena aí na praia, ele vai entupindo o texto. Não tem como você negar isso, você rejeitar isso lá. Ele joga isso na sua cara com muita força. Ele vai construindo uma cena angustiante de calor. Ele, em algum momento do livro ele fala até sobre insolação e tal. E nesse momento aqui ele vai falando que o sol tá derretendo a cabeça dele. Leia uma página ou duas, só é o suficiente pra você ver o que eu tô falando. Leia duas, vamos colocar duas aqui. 2 páginas antes dele atirar no cara. Só isso é o suficiente. Faça isso. Veja lá a quantidade de descrições que ele faz do sol absurdo que estava naquele lugar. Ele fala toda hora que o sol tá queimando a cara dele, tal, que tá insuportável, que ele tá ficando irritado. Tem um momento sim que ele fala que o sol tá gostosinho lá, que ele até dorme, né? Ele descansa no sol, mas depois já vem aquele sol com força de novo, ele começa a narrar aquele negócio, aquele sol perturbador e tal, que irrita, desconcentra, ele não sabe nem o que tá acontecendo direito. E ele tá ali na arma, andando de um lado pro outro e tal, e ele enxerga o árabe vindo, né? E realmente tem aquela parte ali que o Panda diz, que ele puxa a arma e aqui brilha no sol dele, aquele solzão e tal, né? Brilha no olho dele aquele solzão. É isso? Brilha no olho dele aquele sol. Né? Que quando ele puxa a faca, bate o reflexo ali do sol e brilha no olho dele e tal. E só que, por que ele puxa a faca? Pra começar, por que ele puxa a faca? Porque ele mesmo, naquele sol atrapalhando ele, veja como isso faz parte de todo o contexto ali, esse sol na cabeça dele. Aquele sol tá tão chato que ele tá ali sem saber como ficar ali naquele lugar, né? E ele faz um movimento meio brusco que incomoda, meio que assusta o árabe, nesse sentido assim de provocá-lo, né? E aí, por causa desse movimento brusco do Meursault, o árabe vem pra cima dele com a faca. Entendeu? Tá escrito isso lá. Quando o cara vem, o Meursault também no susto tira e dá um tiro no peito dele, que mata o cara. Mas em seguida, realmente acontece o que ele fala no interrogatório. Ele mete mais 4 tiros no cara, meio sem saber por que ele tá fazendo isso. E é porque o sol tá na cabeça dele. Ele tá atrapalhado pra caramba. Você pode até falar assim, ó, não me convenço. Que o cara vai dar um tiro pra matar e depois vai dar outros 4 tiros só porque o sol tá queimando a cabeça dele e tá atrapalhado. Mas ó, o que você acha disso aqui não importa. Porque o livro descreve essas condições. Entendeu? É descrito dessa forma. A construção ali em torno do personagem é de que ele realmente está angustiado, atrapalhado, irritado, meio perdido com esse sol queimando a cabeça dele. Então depois, quando ele diz ao ser interrogado que ele deu mais 4 tiros porque o sol estava muito forte, ele continua sendo completamente coerente com tudo que ele faz no resto do livro, que é ser sincero, sem se incomodar com como isso vai atrapalhar na vida dele. Ele não se importa com o fato de que ser sincero nesse momento vai ser um tiro no pé dele. Ele nunca faz isso no livro. Ele não vai emular uma sensação, ali, um sentimento, o mentir diante daquela situação, porque não é o jeito dele de fazer as coisas. O cara pergunta pra ele e ele é sincero. Cara, eu fiz isso porque eu tava com o sol muito forte na cabeça. Então assim, você até pode dizer que nesse caso, então, o que a gente está descrevendo aqui é um cara burro, né? É um cara excessivamente ingênuo, né? Que ele tem uma sinceridade ingênua, que coloca ele em maus lençóis. Eu acho que pode ser isso, tá? Mas eu prefiro pensar que o que acontece é que o Meursault, ele tem uma sinceridade muito arriscada. Ele abusa dessa sinceridade dele, porque ele quer ser coerente. E essa questão dele ser totalmente coerente com ele mesmo, e por isso começar a se ferrar, é justamente o grande ponto de virada do livro. Né? Como eu disse antes aí, existe uma divisão bem óbvia no meio do texto, que é quando começa a acontecer o julgamento dele. Metade do livro é o julgamento, tá? A metade anterior é dessa longa descrição de como ele faz as coisas, né? Inclusive ele matando esse outro cara aí. E dali pra frente é o julgamento dele. Metade do livro é isso aí.
E aqui você tem que prestar um pouco mais de atenção, tá? Porque esse é o grande lance do livro, né? Porque a virada do livro acontece justamente quando a sociedade passa a analisar essas atitudes estranhas dele. Porque até a metade do livro, ele pode, à vontade, ser essa pessoa estranha que ele é. Mas a partir do momento em que ele causa um alvoroço social, ali ele causa um rebuliço, ele faz alguma coisa um pouco mais grotesca do que de costume, porque ele não se incomodar com isso ou com aquilo, dizer que não pensou ainda se gosta da moça e pode ser que case ou não, ele apresentar essa conformidade com as opções da vida dele, porque tudo é da vida mesmo, a vida pode ter isso ou aquilo e tanto faz, né? Como ele diz, tanto faz. Enquanto ele não causa alguma coisa muito problemática, ninguém se importa com ele, porque como ele vai dizer depois, as pessoas pensam assim também, só que elas fingem ser outra coisa. Mas veja, é compreensível que você tenha uma dificuldade para entender esse personagem. É um personagem muito complexo. Eu também tive dificuldade para compreender o personagem. Parece, inclusive, que esse é exatamente o ponto aqui do vídeo da Isabela, né, do canal Ler Antes de Morrer. Porque no vídeo ela está justamente tentando entender, mas ela está patinando. Ela não conseguiu acertar muito bem quem é esse personagem. Ela não conseguiu entender por que é que o Meursault reage de um jeito tão estranho a coisas que, para outras pessoas, a reação seria completamente diferente. E sabe por que isso é engraçado pra caramba? Porque é justamente isso que está acontecendo lá no julgamento do Meursault. O que está acontecendo lá? Lá as pessoas não entendem por que ele é daquele jeito. Por que ele é estranho daquele jeito. Por que ele fez aquelas coisas. As pessoas lá estão revoltadas mais pelo jeito que ele trata a mãe dele, pelo jeito que ele trata a esposa dele, os amigos dele, do que por ele ter matado uma pessoa. Entendeu? Leia o livro, você vai ver que é isso que está acontecendo lá. Essa dificuldade de entender o personagem da Isabela é o que está acontecendo no próprio julgamento. Aquelas pessoas lá não entendem, e mais do que isso, que é isso aqui que complica a vida dele. Não é que elas só não entendem o jeito dele de agir, elas não aceitam o jeito dele de ser. E aqui é a própria Isabela que não está aceitando o jeito do Meursault. Eu não estou falando aqui do assassinato, né? Porque no caso do assassinato, a gente viu que foi em legítima defesa. E foi até por um motivo bom que ele estava lá com a arma, né? Para impedir o amigo de fazer uma cagada. E no caso dela, ela confundiu completamente aqui. Ela disse que ele estava lá e matou um cara a troco de nada e tal. Não foi isso, né? Mas não é nesse ponto que eu estou dizendo que ela não aceita o Meursault. Estou dizendo que ela, assim como as pessoas no tribunal, estavam mais incomodadas com o jeitão dele esquisito de ser. Por exemplo, essas respostas excessivamente secas, né? Ou excessivamente sinceras que ele dava para qualquer tipo de coisa e tal. E no fim das contas, para mim, o grande lance do livro é justamente essa mudança que acontece a partir do julgamento, em que a sociedade finalmente começa a avaliar as atitudes do Meursault, assim como ela está fazendo aqui também. Bom, mais pro final do livro, então, ele vai ser condenado e ele, detido, recebe a visita de um padre que começa a falar um monte de bobeira para ele lá. Ele fica nervoso e tal, fica irritado e tem um surto lá e começa a falar um monte de coisa, começa a gritar e tal. E é mais ou menos nesse momento aí, se eu não me engano, que ele tem esse ataque de sinceridade aí, que eu comentei 2 vezes já anteriormente, em que ele vai citar personagem por personagem. Mas não só isso, ele vai citar cenas que a gente viu desses personagens. É muito louco isso. A gente viu os personagens fazer coisas que são iguais às que ele fazia. Ele vai dizer isso, ele vai jogar isso na nossa cara. Mas fulano, quando fez tal coisa, fez igual eu. Fulano, quando fez tal coisa, fez igual eu. Essas pessoas são iguais a mim. Elas não só pensam como eu, mas elas fazem coisas como eu faço. A diferença é que elas fingem ser outra coisa. Ele vai mostrar isso pra gente, é muito curioso. E mais pro final do livro, ele disse que entendeu até o motivo da própria mãe dele ter fingido também, né? Ter arranjado um namorado, por exemplo, para fingir ter uma vida normal. E para ilustrar isso aqui, para você definitivamente entender o Meursault aqui, e essas acusações que ele faz, eu quero usar um exemplo a partir de uma expressão que é caiu a ficha. Mesmo que você não seja do tempo das fichas e não tenha a menor ideia do que literalmente significava isso, você provavelmente já ouviu essa expressão e na verdade, deve ter até usado já algumas vezes. Né? O que é cair a ficha? Quando você fala caiu a ficha, quer dizer que a pessoa finalmente, em algum momento, ela caiu em si, ela teve uma noção
mais apropriada de alguma coisa, né? Mas olha, eu já ouvi essa expressão sendo usada muitas vezes, tá? Não poucas vezes, muitas vezes, em contextos de perda de pessoas queridas. Deixa eu explicar como. Por exemplo, morreu o irmão de alguém, né? O irmão querido de uma pessoa lá. E no velório, você tem a sensação que a pessoa parece que não está sofrendo tanto, não. E aí, meses depois, você fica sabendo que a pessoa teve um surto lá e ela chorou pra caramba, tal, entrou em depressão, e aí alguém fala assim, parece que só agora caiu a ficha. Gente, eu já ouvi essa expressão nesse contexto, nesse tipo de contexto, sendo usada várias vezes. Mas olha só, o que o Meursault está dizendo aqui, no livro todo, é o seguinte, ó. Talvez não seja o caso de que a pessoa ainda, para ela não caiu a ficha que uma pessoa importante morreu. É só que talvez o impacto não foi tão forte mesmo. Entendeu? Mas a gente tem a sensação de que a gente precisa sempre ter sido muito impactado com tudo que acontece. Né? Puxa, morreu um fulano que eu gosto, meu Deus, eu tenho que sofrer muito. Às vezes você vai sofrer mesmo. Mas se você não sofrer muito na hora, não é que não caiu a ficha. Você não precisa fazer de conta que você sofreu tanto, inventar uma desculpa. Não, eu acho que ela está em estado de choque. Talvez não é isso não, meu amigo. Pode ser que seja, mas talvez não seja isso não. Talvez só porque você não sentiu muito mesmo. A perda foi grande, mas a sensação não teve o impacto que nem você mesmo acharia que teria. Entendeu? Então o Meursault, ele é um cara estranho, mas ele é mais estranho porque a sociedade é que parece estranha para ele. Reações excessivas, acordos sociais que não fazem muito sentido, sabe? Essa simulação de sentimentos que nem estão ali de fato. Mas olha, o fato é que tudo isso acaba no final tendo um custo muito grande para ele. Esse aqui é o ponto de virada do livro que eu disse. Ou seja, o fato dele não aceitar se adaptar à sociedade acaba tendo como custo a sociedade não aceitar que ele não se adeque. Entendeu? O fato dele não se adequar à sociedade, não aceitar se adequar, acaba tendo como custo a sociedade então rejeitando ele. Esse jeitão deslocado dele na sociedade, ou seja, esse jeito estranho dele, como a gente vem falando, né? Esse jeito estrangeiro dele, quando é analisado publicamente, termina em colocá-lo em maus lençóis. Gente, enfim, eu acho que é isso, né? Eu acho que essas são as contribuições aí minhas sobre a discussão desse livro, né? Um livro tão legal de ler. Recomendo a leitura por vários motivos. Um é que o livro é pequenininho, então você provavelmente vai gostar tanto que você vai ler num tapa, tá? Um outro motivo é que ele se enquadra aí nos livros que a gente está adotando para fazer as lives, então não é difícil que a gente o inclua nas nossas listas futuras, tá? Você pode inclusive ler o livro não só para gostar, mas como escritor também, porque o Camus, ele é um ótimo escritor. Ele faz descrições, construções de personagem e de cenário muito, muito interessantes, né, de ações também muito interessantes. De repente pode ser que contribua para a sua escrita, tá? E olha, pode ser que eu tenha falado um monte de bobeira. Eu imagino que eu tenha falado alguma bobeira aqui. E se você tem algum argumento superior ao meu, você discorde da Isabela, do Panda ou de mim, ou você queira contribuir com alguma coisa interessante, faça um vídeo. Eu garanto que a gente publica aqui, tá bom? Eu publico aqui o vídeo. Se você não quiser fazer um vídeo, coloque lá no nosso Telegram, mande lá que a gente pode fazer um vídeo comentando alguma contribuição sua, porque esse livro é muito legal, gente. Já deu pano pra manga aqui, né? Tem muitas pessoas lá que eu acho que fariam contribuições interessantes, né? A começar pelo Lisboa, que já apareceu aqui com a gente nos vídeos, mas tem um monte de gente lá que comentou sobre o livro também, o DK, por exemplo, né? A Vitória, sei lá, tem vários outros candidatos, o Gomadara, o Tupolev, é esse nome? O Extoto, né? Deixa eu ver, o Escritor X, né? Tem várias pessoas aí, alguns caras que aparecem sempre nas lives, o Bruno Adão, o Balduino, um abraço pra todo mundo, né? De repente até a Débora Luciano, né, do Olá Bocós, imagina se ela fizesse um react aí desses vídeos, né? Seria engraçado pra caramba. O Matheus Tiburcio, né? Por que não? Gente, um abraço pra todos vocês e até a próxima.